Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais esta noite para adorar o nosso Deus, para prestar um culto ao único que é digno de toda adoração. Nos sentimos muito felizes de poder estarmos assim cultuando ao Senhor. Então vamos começar com uma oração de confissão de pecados, uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Pai de amor, chegamos à Tua presença, ó Pai, através de Cristo Jesus, para te pedir, ó Pai, que venha sondar nossa mente, nossos corações, e venha, Senhor, trazer à nossa mente tudo aquilo que não te agrada, para que possamos confessar ao Senhor, que Teu Santo Espírito esteja trabalhando, Senhor, neste momento, em todos aqueles que estão reunidos para te adorar, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, voluntários ou involuntários, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar, para que possamos ter liberdade de adorar ao Senhor como convém, com mente e coração puro, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos limpos diante da Tua pessoa, Senhor. Também queremos te pedir, agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, por podermos, Senhor, te adorar. Obrigada pela saúde que o Senhor nos tem dado, obrigada por ter nos livrado do mal e principalmente pela liberdade que temos de poder adorar, Senhor. Toma a direção, Senhor, deste culto, tudo, ó Pai, que for feito, que seja para engrandecer o Teu nome, porque nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Agora, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos 4:12, que é o nosso devocional de hoje. Atos 4:12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Só através do nome de Cristo Jesus, só invocando o nome do Senhor, é que nós podemos ter certeza da nossa salvação. O caminho para o céu é o nome do Senhor Jesus. Neste momento, nós vamos estar adorando, cantando o hino de número 142. Graças a Deus, irmãos. Hoje nós temos ceia, então vamos então ao hino 142 do cantor cristão, Pão da Vida. Agora, irmãos, vamos para os
às 10 horas da manhã. Então, você que tem pequenino em casa, não perca essa oportunidade. Assista com ele o culto infantil. Incentive a participar, ok? Escola dominical às 17h30. Então, o fato de estarmos em casa não significa que não temos escola dominical. Temos escola dominical. E o nosso culto, que é esse que está sendo realizado agora, às 19 horas, ok? E culto de oração, todas as quarta-feiras, às 19 horas. Então, essa é a nossa programação, esses são os nossos avisos. Agora nós vamos para os dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9:7, diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama ao que contribui com alegria. Continue fazendo a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, através de depósito, transferência, nessa conta que está aparecendo aí no vídeo. Tá? Essa conta, essa agência, faça a sua contribuição. E se for possível, avise aos nossos tesoureiros. Se você não conseguir fazer a sua transferência, entregue o seu envelope de dízimo ou a sua oferta para um dos tesoureiros da igreja. Nós temos o irmão Enoque, o irmão Ribamar, ok? Mas não deixe de participar, não deixe de abençoar o reino de Deus. Vamos orar neste momento pelos dízimos e ofertas. Soberano e eterno Deus, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder contribuir na tua casa, de poder abençoar, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Pai. Abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados, para que eles possam abrir portas de emprego para eles, Senhor. E aqueles que estão trabalhando, sustenta, Senhor, o seu serviço, dando saúde, dando paz, para que possamos, Senhor, assim, continuarmos trabalhando e contribuindo para o teu reino. Ilumina, Senhor, a mente, o caminho daqueles que vão administrar este dinheiro, ó Pai. Que seja usado da melhor forma possível, Senhor. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém? E agora, o grupo de louvor. Graça e paz, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Solte a sua voz, cante para o Senhor, adore Ele com todo o seu ser, com toda a sua alma. Eu quero lembrar também, irmãos, para vocês compartilharem com outras pessoas. A gente fica muito contente de saber o número de pessoas que têm sido alcançadas através da mensagem, da direção e da música também. Então, que toda a glória seja dada a Deus. Que de repente, com a música que nós estamos cantando aqui, seja uma mensagem que alguém precisa ouvir. Bom, então, vamos adorar o Senhor, cante aí, que Ele é digno de toda a honra e glória e majestade. Amém? 3, 4, Poderoso,
Te adorar.
devido ao teu esplendor. E a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, meus irmãos e irmãs. Vamos dar prosseguimento ao nosso culto, agora com a palavra de Deus. Quero, antes de tudo, dizer aos irmãos que não estamos voltando com o culto como dissemos que o faríamos, pelo fato de ter sido decretado
a fase vermelha. E dentro da fase vermelha, qual a razão principal? Primeiro, os hospitais estão entupidos. Não importa se você tem recurso ou não, o dinheiro passou a não valer absolutamente nada, porque você não consegue ser internado em qualquer hospital que seja para poder tratar da sua enfermidade, que dirá se você tiver um Covid. Então, tanto a rede particular quanto a rede pública estão entupidas. Na nossa região, chegamos a esse ponto também. Então, não há condição de nós estarmos, por melhor que possamos fazer, nos aglomerando. Então, decidimos, a maioria da diretoria e da liderança, decidiu estar mantendo, nesse período de fase vermelha, a igreja física, a igreja material, a igreja parede fechada, né? Porque nós sabemos que em Cristo Jesus, a igreja sou eu e é você, né? Tá? Então, mas a igreja física, onde nós iríamos todos ali juntos, para participarmos juntos, vai ficar fechada. Espero em breve a gente poder se reencontrar e poder se cumprimentar direito, se abraçar, né, como fazíamos sempre. Mas agora não será possível, mesmo que a gente voltasse, não seria possível isso. Voltamos um período, vocês se lembram, mas nós tivemos que manter um distanciamento. Isso causa muita estranheza em muitas pessoas, principalmente as que estão desconectadas com o momento que nós estamos vivendo. E também pelas pessoas negacionistas, que acham que, mesmo diante de tudo isso, a gente pode estar fazendo todas as coisas. Porque é o que a gente tem visto, não é verdade? Né? Estamos vivendo situações como essa, mas tem pessoas que vão em festa. Não é verdade? Depois fica com o Covid, né? Ou com essa nova cepa do Covid, morre, né? Ou então fica muito tempo dentro de uma UTI e poderia ter evitado. Então, meus irmãos, nós vamos voltar. Se Deus assim permitir, assim que passar a fase vermelha, possivelmente no domingo 21, possivelmente, tá? Não necessariamente, porque nós vamos ter que observar como é que as coisas vão caminhar. Porque eu não vou me deixar seduzir pela política e pela posição de nenhum político. Isso para mim é irrelevante, porque eu penso, eu analiso e eu tenho condições de ver exatamente o que deve ser feito. Por quê? Porque eu amo as ovelhas, eu amo as ovelhas da minha igreja e eu quero o melhor para elas. Antes de qualquer um, gostaria eu de poder estar me reunindo com todos, porque gosto de pessoas. Mas muito difícil para mim estar também longe de todos. Então, meus irmãos, peço compreensão. Sobretudo, o seu amor a você e o seu amor ao próximo. Porque protegendo você, você está protegendo o próximo também. Se protegendo do próximo, você protege você e protege os da sua casa. Tá bem? Então nós vamos falar hoje sobre nós, os discípulos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, quando nos chama, ele nos chama para que a gente possa gerar sabor ao mundo. Porque o sal torna as coisas saborosas. O sal, na medida certa, ele deixa as coisas assim com sabor. Realça o sabor do alimento, não é verdade? Da mesma maneira, quando você, cristão, cristã, está servindo a Jesus, você deve usar o sal da palavra de Deus, o sal espiritual na medida certa. Que sal é esse?
seu posicionamento, a sua postura, as suas palavras, os seus gestos, a sua maneira e, sobretudo, mostrar para as pessoas a pessoa de Jesus Cristo, tão bela, singela e amorosa que Ele é. Então, como o sal que nós portamos em nós, devemos levar para as pessoas desta forma. E nos chama a ser luz. Luz é na aplicação desta palavra de Deus, na vivência dela de forma permanente, constante, ter uma só conduta, ter uma só forma, ter um só modo de poder fazer e executar as coisas, baseando-se na palavra de Deus, porque a palavra é lâmpada e ela é luz. Ela é que faz com que nós possamos pisar num local com segurança ou mostrar para nós que não devemos pisar ali. É a mesma forma, quando nós nos colocamos diante da sociedade, podemos trazer essa luz para a sociedade. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 5, de 13 a 16, é que nós vamos ler agora. A palavra de Deus lá em Mateus 5, 13 a 16 diz: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com o que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas num candelabro. Ilumina todos que estão na casa. E Jesus continua: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? O sal é sempre necessário na medida certa, para tornar saboroso tudo aquilo que a culinária faz. Mas se alguma coisa é feita com excesso de sal, ficará quase impossível de comer e acaba por fazer mal à pessoa. Então também tem esse limite. Se o sal ele dá sabor e ele realça o sabor dos alimentos, se ele for colocado em excesso, fica insuportável. Insuportável. E é exatamente isso que a gente vê com algumas pessoas cristãs, que a cada 10 palavras que ela vai falar, ela fala 8 glória a Deus e 2 aleluia e não diz mais nada. Se torna algo ruim, porque você nunca sabe. É algo que não prospera, é alguma coisa que não tem sentido. Da mesma forma, quando comemos uma comida sem sal, ela se torna insossa. Não tem sabor nenhum. É a mesma coisa. Eu uso o mesmo exemplo. O que esta pessoa quis dizer? O que este irmão quis dizer? Por que tanto falar a mesma coisa e não expor, por exemplo, a palavra de Deus dentro daquele contexto da conversa que está acontecendo? Com a luz, Jesus diz que ela deve aparecer, que todos devem ver, perceber, para que ilumine aonde estiver ou por onde passar. Porque a luz, ela te dá a certeza de que você está caminhando no caminho certo, ou ela então também certifica que você está indo no caminho errado. Isso sou eu e você. Devemos ter o sal na medida certa, na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas palavras, nas nossas exposições, no nosso posicionamento.
e devemos ser uma luz clara para todos os que estiverem junto de nós ou que falarem sobre nós. Uma luz. Pessoas que vêm muitas vezes conversar com você sobre alguns assuntos e ela precisa ter uma luz, ela precisa ter uma direção, ela precisa de algo que a faça prosseguir, que lhe dê condição de poder seguir. E você muitas vezes tem essa luz da palavra de Deus para poder ajudá-la. Primeira coisa que nós vamos ver é que o sal determina quem você é em Cristo. O sal vai determinar quem você é em Cristo. O sal, ao mesmo tempo que dá sabor, ele também gera sede. E neste caso, é sede de Deus. Quando você conversa com as pessoas, você deixa as pessoas sedentas por Deus, por conhecer Jesus, por conhecer a sua palavra. Elas ficam desejosas de saber mais ou de conhecer a Deus através de Cristo. A igreja frequentemente é vista por muitos como uma oportunidade de se colocar à frente para pregar, ensinar, louvar, cuidar das crianças, cuidar da recepção, aconselhar e etc. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz isso. Pois quando fala que eu e você somos sal e luz, está dizendo que absolutamente nada pode tirar o sabor e a luz que existe em nós. Pois se isso acontecer, para nada serviremos. Este é, em primeiro lugar, um chamado. Jesus nos chama a ser sal e ser luz. É um comissionamento. Ele nos dá condição para isso. Jesus está aqui estabelecendo que ninguém sendo chamado deve ser motivo de escândalo ou de se colocar alheio às situações e não fazer sua parte na obra. Porque muitas vezes a pessoa ela é chamada a fazer uma determinada coisa que é uma necessidade, mas não é uma necessidade que aparece. Não é nada que aparece. É algo que só quem vê são as paredes, do ponto de vista material. Porque do ponto de vista espiritual, Deus está vendo e a fidelidade dele não existe igual. Infelizmente eu conheço pessoas que só fazem coisas se for do modo que elas querem fazer. E se estiverem aparecendo. Né? Que é para que todos vejam e digam que ela é muito especial, que ela é muito importante, que aquela situação não aconteceria se ela não estivesse ali. Esta pessoa está mostrando que ela tem maturidade em primeiro lugar. E que nunca foi sal. E em segundo lugar, se não abrir a mente, o coração e os olhos espirituais, estará caminhando para ser insípido. Isso é um grande problema. Um grande problema. Então, nós somos chamados para ser sal e luz. Devemos fazer isso em nome de Jesus, baseado na palavra de Deus, na medida certa, da forma correta, não de mais, não de menos, na medida certa. Amém? Você já parou para pensar quem você é em Cristo? Já parou para pensar quem você é em Cristo? Diz a palavra em Marcos 9,50, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos 9,50. Segundo ponto que nós vamos compartilhar é: a luz determina
o que você é, o que você tem sido na igreja de Cristo. Então, o primeiro é, o sal determina quem você é em Cristo e a luz determina o que você tem sido para a igreja de Cristo. Vejamos. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Outro. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, as pessoas que não têm a Cristo, para que você leve a salvação até os confins da terra, aonde você for colocado. Aonde você estiver, você deve levar esta salvação. Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Você tem colocado em prática estes ensinos que acabou de ler? Porque ao colocá-lo em prática, você está demonstrando o que mais importa é agradar a Cristo, é obedecer a Cristo. Um fator muito importante também é que quando nós somos luz, as trevas são dissipadas, elas acabam. A maldade, os lugares são mudados, pessoas são transformadas espiritualmente e o reino de Deus avança. O grande problema é que tem muito cristão que quando ele entra num lugar que não tem luz, ele também se apaga. Ele se apaga por medo, ele se apaga por mostrar que ele é cristão, ele se apaga porque ele não quer mostrar que ele tem uma diferença sim. Que aonde ele deveria ser luz, ele acaba se conformando com as trevas, com a escuridão. Porque nós temos que mostrar o reino de Deus, para que o reino de Deus avance. Tudo porque o cristão não quer manifestar a luz que brilha nele. Isso é igreja. Isso é igreja. Porque muitas vezes nós ficamos naquele modelinho da igreja, a parede, a fachada, ali é a igreja. Não. Você é a igreja aonde você estiver. Você é a igreja onde você estiver. E quando nós pudermos nos reunir de novo, nós vamos num local onde nós podemos desenvolver comunhão. Comunhão todos juntos ali. É maravilhoso isso. Mas aonde você estiver, você é a igreja. Pense. O que você tem sido para a igreja de Cristo? É para que você medite, meu irmão, minha irmã. Terceiro ponto desta breve mensagem, que ser sal e luz não é opção do crente. Jesus chama todos para dar sabor e ser um farol. Vejamos em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Entende? Não é opção, você não tem essa opção. Ah, eu recebi Jesus, quero guardar Jesus só para mim, eu não sei falar muito bem de Jesus, não sei muito bem o que eu vou falar, não sei. Meu irmão, minha irmã, há quantos anos você recebe capacitação da palavra de Deus? Está tudo dentro de você. Você só precisa se colocar a falar, a ter a disposição em fazer. Porque você foi chamado, não é opção sua. Você faz parte da geração eleita, eleita por Deus. Existe um sacerdócio real sobre você. Você se torna então uma nação santa. É parte do povo exclusivo de Deus. Para quê?
para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem um propósito. Você tem um propósito claro, definido. Você não tem a opção de guardar para você. O Salmo 18, 28 diz o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Você é quem sabe se quer ser fiel a Cristo cumprindo o que ele falou, ou quer continuar com seu próprio estilo de vida. Para quem quer se manter no estilo de vida e acha que nem a igreja, nem o pastor, nem Deus tem nada a ver com isso, o Senhor diz o seguinte: que são pessoas que voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu tenha ensinado, vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Mas, para quem entende que precisa mudar e quer hoje dar um passo na direção dessa mudança e ser verdadeiramente sal e luz por onde passar, o Senhor diz o seguinte: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Sabe por que você pode e por que você deve fazer isso? Jesus deixa claro. Ele diz: Estarei com você até a consumação do século. Ele continua: E eu me manifestarei a você. João 14, 21, na parte B. Em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem toda condição e toda possibilidade do mundo para poder fazer conforme Deus te chamou, ser sal e ser luz, aonde você estiver e por onde você passar. Amém? Vamos à ceia do Senhor? Hoje nós temos a ceia do Senhor. Você deve preparar, ou já ter preparado os elementos da ceia, o suco de uva e o pão, para que nós possamos, então, participarmos juntos da mesa do Senhor. Deixa eu colocar aqui os elementos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 em diante, aonde diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. No 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, aqui a palavra está dizendo com muita clareza que todos podem participar da mesa do Senhor.
e devem participar e fazer isso com frequência. Sempre que o fizerem isso, façam em memória de mim, Jesus diz. Então nós devemos estar fazendo isso em memória do Senhor. Mas existe uma forma, a forma é se analisar. Está com a vida em pecado? Você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. Porque todo pecado, primeiramente, é cometido contra Deus. Então você pode se achegar a Deus agora e pedir perdão a Ele. E Ele te perdoa, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te vivifica. E você estará com a vida em ordem para poder participar deste momento memorial, conforme Ele diz, em memória de mim. Então, baixe sua cabeça, eu vou dar um minutinho para que todos possam estar então orando também, aí no seu cantinho, falando com Jesus sobre aquilo que Jesus colocar no coração. A primeira pergunta que você tem que fazer: Senhor, o que tem na minha vida que está te desagradando? E aquilo que Ele for te mostrando, né, você já vai confessando. Confessa ao Senhor. Confessa. Limpa a área para que você sinta a presença do Espírito Santo te conduzindo em todos os momentos da sua vida. Oremos então. Baixe sua cabeça. Depois de um minuto eu vou interromper e fazer uma breve oração. Senhor, estamos todos aqui, Pai amado, neste momento de ceia, neste momento de participar da Tua mesa, Jesus, em memória do Senhor. E todos os meus irmãos, juntamente comigo, Pai, estamos entrando na Tua presença, pedindo perdão a Ti pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pai amado, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada cristã, encha-nos da Tua presença e que nós possamos estar melhorando a cada dia, Pai, e Te glorificando dia após dia em nossas vidas. Fica conosco neste momento, Pai, e que nós possamos participar agora de forma livre, com o coração leve e perdoados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã? Então vamos participar da mesa do Senhor, e Ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto, em memória de mim. Então, em memória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos o pão. No verso 25 diz que dessa mesma forma, depois da ceia,
ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos do suco de uva agora, em memória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glorifique ao Senhor aí onde você está. Fala para o Senhor quanto você o ama e o quão importante ele é na sua vida. O quão agradecido, agradecida você é e está por ele ser esse Deus maravilhoso, este Pai de amor, este Senhor e Salvador, que não poupou e não poupa esforços para poder estar te salvando e agora levando você numa caminhada de santidade, te alertando, te ajudando, apontando muitas vezes algumas coisas que precisam ser melhoradas na sua vida, o quão importante você é para Ele e o quão importante Ele é para você. Fale com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus é uma realidade em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos enviou Cristo Jesus e nós cremos nele. A tua palavra diz que todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E agora participamos da mesa do Senhor, em memória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não deu um passo atrás, porque o Senhor continuou e o Senhor subiu naquela cruz, foi colocado ali, Senhor amado, com o firme propósito de nos salvar. Todo aquele que crê em Ti tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Toda glória, toda honra a Ti, em Teu nome, Senhor amado. Pai amado e Pai querido, também, Pai amado, oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pela Tua igreja, Pai, Igreja Batista em Vila São Pedro. Oro por todas as famílias, ó Pai amado, desta igreja e por todas as famílias dos membros desta igreja, pedindo que a paz do Senhor reine em cada lar, que cada lar seja feito um pedacinho do céu aqui na terra e que todos possam caminhar firmes, ó Pai amado, te servindo, Pai querido, e te seguindo dia após dia. Senhor, ajuda-nos nas nossas impossibilidades e livra-nos todos de todo e qualquer mal, Senhor. Pai, havendo enfermidades no meio do teu povo, Senhor, cura-as em nome de Jesus. Havendo qualquer desavença, Senhor amado, traz a tranquilidade e a solução do problema. Senhor amado, havendo a falta de emprego, que muitos possam conseguir, Pai amado, que as portas se abram para que venham prover o sustento da sua casa. Senhor amado, abençoa o teu povo e livra o teu povo, Senhor, de fazer as coisas que te desagradam, Senhor amado, em todos os momentos. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos, Pai querido, nas nossas impossibilidades. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha te abençoado neste momento de culto, neste momento de celebração, neste momento de oração e de participar também da mesa do Senhor. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a luz do nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus Cristo esteja sobre você e sua casa durante toda esta semana. Amém e amém.